Abram suas Bíblias para Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, estamos aí na sequência. Da exposição bíblica, estamos aí na saga de Abraão, sendo conduzido pela terra prometida. Capítulo 17 diz assim, é ele todo, tá, irmãos? Aqui não tem como dividi-lo, ele trata do mesmo assunto, ele inteiro. E vamos ler então comigo. Gênesis 17, versículo 1 diz assim: Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: Guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência, todos do sexo masculino. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus disse a Abraão: A Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: Pode nascer um filho de um homem de 100 anos? Será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: Quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com
Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael, e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho, Ismael, foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados de estrangeiros. Amém, irmãos? Um versículo que eu separei aqui como base, talvez, aí é o versículo 11 desse capítulo mesmo. Circuncidarei a carne de vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós, ou na minha versão, entre mim e vocês. Deus tinha um relacionamento íntimo, permanente e direto com Abraão. Abraão é chamado de amigo de Deus em Isaías 41:8. Diz assim o texto lá em Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, meu servo, tu, ó Jacó, a quem escolhi, descendente do meu amigo Abraão. E também Tiago a palavra também vai dizer que Deus chamava Abraão de amigo. E que é um amigo para você? O que você considera como amigo? Quais são as características que você vê de uma pessoa a quem você pode dizer amigo ou amiga? Deus considerava Abraão amigo dele. Ele tinha um relacionamento, no mínimo que nós exigimos dos nossos amigos, são um relacionamento verdadeiro, relacionamento sincero. Né? A palavra sincera significa sem cera, né? A ideia de não ter maquiagem, rosto limpo. Né? O amigo ele pode nos chamar a atenção muitas vezes. E nós chamamos a atenção daqueles que são nossos amigos e não há ofensa. E se houver ofensa, porque de fato não é um amigo. Porque o amigo ele não se ofende, né, com a verdade que o outro amigo fala. E Abraão ele tinha esse relacionamento com Deus e Deus tinha esse relacionamento com Abraão. Abraão era perfeito? Não, longe disso. Abraão não era perfeito. Nós vimos que Abraão errou muitas vezes. Né? Até mesmo no caso aqui que vimos semana passada com relação a Ismael. Com relação a Agar, né? Serva de Sarai. Teve um filho com ela, aceitou essa situação. Né? Não era perfeito Abraão, mas Deus tinha um propósito em ser amigo de Abraão. Essa é a diferença, né? E no versículo 1 e 2 desse capítulo 17, Deus então aparece a Abraão e ele diz a ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Elauani El Shaddai. Eu sou o Deus o Poderoso, Deus Todo-Poderoso. E aí diz mais: ande na minha presença e seja tamim, seja perfeito, seja íntegro. O que Deus exigiu de Abraão era integridade. Ele exigiu integridade de Abraão. E não diferente de nós, também temos e carregamos na nova aliança em Cristo Jesus a mesma situação. Precisamos ser íntegros diante de Deus. Integridade diante de Deus é não ser dois, é não ter mente dividida, é não andar por dois caminhos, é não vacilar, não desviar o pé, é andar na presença do Senhor, sendo conduzido pelo Senhor. Tanto dentro da igreja como fora. Tanto na frente dos outros como sozinhos.
Não sei que situação ocorreu na escola, aí um aluno falou, nossa, eu não sabia que ela era assim. Eu não lembro agora que aluno que era, tantos alunos. Nossa, eu não sabia que ela era assim, ela parece ser tão boazinha. Eu falei, você não viu ela sozinha ainda, o que ela faz? Falei para o aluno. Aí ela falou, que isso, professor? Eu falei, você também. Quando se está sozinho, né, parece que as máscaras caem e você perde o temor a Deus. Não sei o que acontece, é onde você deve estar, né? Consciente de temer a Deus, parece que você acha assim, não, Deus ele é misericordioso, Deus ele é bom demais, Deus ele não vai pesar a mão. Você nem pensa nisso, na verdade. Você apenas, quando não está na frente de ninguém, você olha para o lado, não tem ninguém, e você esquece de olhar para cima, né? Ou para você mesmo, e ter a consciência de que Deus vive em você e que você está na presença de Deus continuamente. Isso é algo que precisamos entender. Integridade tem a ver com isso. Ser íntegro, né, ser inteiro, ser o mesmo, seja onde estiver. Ou na presença dos irmãos, dos amigos, dos colegas de trabalho, da vizinhança, na igreja, na escola. Precisamos ser o mesmo. Então Deus, aqui é uma introdução, né, daquilo que ele iria fazer na vida de Abraão. Deus, né, o Todo-Poderoso, iria principalmente marcar o Abrão com mais uma letrinha. E aí de Abrão, o nome dele seria agora Abraão, porque como se esticasse a ideia do nome, para indicar que ele seria pai de muitas nações. Estica, e aí a descendência, estica a sua prole, essa é a ideia. E isso seria uma marca na vida de Abraão, marcado pelo Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. E a pergunta que nós precisamos ter em mente esta noite é se somos marcados com um novo nome em nossas vidas, pelo Todo-Poderoso El Shaddai. Pastor, como assim? Um novo nome? Por quê? Porque o seu nome de nascimento vai ficar aqui neste mundo, vai padecer com você. Você não leva esse nome. Porque em Apocalipse diz que nós receberemos um novo nome. Por quê? Porque nós teremos uma nova identidade diante de Cristo. É essa identidade somada a um corpo glorioso como o de Cristo Jesus. O nosso nome também será mudado. Mas a marca de El Shaddai já deve estar em nossas frontes, como diz em Apocalipse. Benditos são aqueles que tiveram o seu nome, o nome de Cristo gravado em suas frontes, gravado em suas testas. Que muitas vezes as pessoas acham que a marca da besta é simplesmente uma marca mesmo, literal, na mão ou na testa. Mas não acham do mesmo quando você é marcado pelo Espírito Santo com um novo nome na sua vida. E ambos são simbólicos. Receberão a marca da besta aqueles que não têm a marca de Cristo. Ou tem a marca da besta aquele que não tem a marca de Cristo. Essa é a ideia que traz Apocalipse. E o pessoal está esperando um chip implantado, uma marca na cabeça, uma tatuagem, alguma coisa assim. E não é. Se você é marcado pelo sangue de Cristo, se você recebeu um novo nome, você ainda não sabe, mas Deus já sabe. O tempo dele é outro, diferente do nosso. Você já foi marcado por Cristo Jesus. Você já não pertence mais ao mundo. E você já não é mais do mundo. Você agora faz parte dos peregrinos, da igreja, né, que não é desse tempo. Você está peregrinando com os demais irmãos. E a ideia nessa noite é que Deus estabelece a sua aliança com Abraão. E a circuncisão do sexo masculino pertencentes a ele será um sinal perpétuo.
A aliança com Israel não foi, ela continua com Israel. Ela não foi destituída, porque a palavra de Deus diz que ela continuaria perpétua. Mas Deus traz uma nova aliança, trouxe uma nova aliança para Israel. E Israel está num tempo que Paulo chama esse tempo de rejeição, de coração endurecido. Ele não recebeu a nova aliança. Mas bem-aventurados os que receberam essa nova aliança e fazem parte dessa nova aliança, aliança do reino de Deus para a eternidade. E assim somos nós. A aliança tem um aspecto aonde tem duas pessoas envolvidas, ou mais, duas ou mais pessoas envolvidas. Então a aliança ela tem a parte de um e a parte do outro. Aqui Deus fez uma aliança com Abraão. Então tem a parte dele e tem a parte de Abraão. Com relação à aliança da parte de Deus, primeiramente então nós podemos perceber que Deus, a primeira coisa que ele faz, ele muda o nome de Abraão, como estou dizendo aqui. E não só isso, o torna extraordinariamente fecundo. Dos versos 3 a 6, nós podemos ver isso. O verso 4 diz, quanto a mim, por isso a parte dele, com relação à aliança, quanto a mim, esta é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. E quando ele fala muitas nações, ele não está apenas se referindo aos israelitas, mas todas as nações oriundas do Filho de Deus, Cristo Jesus. Abraão se tornou pai de todos aqueles a quem Deus o constituiu como herança aqui nas nações, mas principalmente herança eterna. E na nova aliança, a situação, o tratar é com a sua igreja. E nós fomos benditos pela fé em Abraão. Aliás, a mesma fé que Abraão teve. Que acreditou na promessa de Deus. E se firmou na promessa de Deus. Nós estamos na mesma situação de Abraão. E a outra situação, então, o versículo 6 diz, farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Deus firmou essa aliança com Abraão. E para os descendentes de Abraão, versículo 7, Deus mostra que essa aliança seria perpétua para os descendentes de Isaac. A promessa é para a descendência de Isaac. E no versículo 8, também fala de uma propriedade que seria perpétua. Se Israel está no mesmo lugar hoje, é por conta dessa promessa. Darei a você, a sua descendência, a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua. Foi conquistada na volta dos filhos dos hebreus, na saída dos hebreus do Egito, conquistada ali com Josué, Moisés tirou o povo do Egito, mas Josué adentrou a Canaã, foi conquistada nesse período, como várias profecias mostraram para Israel que eles seriam levados novamente a escravos, e eles saíram exilados para a Babilônia, depois de bom tempo de conquista a Canaã. Retornaram, e nos anos 70 depois de Cristo também houve outra dispersação, e só voltaram em 1970. 1970, se não me engano. Voltaram para Israel. A ONU constituiu... É outra data? Pode falar. Oi? 48, exato. Com data de 70. 48, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU devolveu o território para Israel.
Então ficou dos anos 70 a 1948 disperso pelo mundo. Mas por causa da promessa dessa aliança perpétua, então eles retornaram para Israel, né? Então Deus ainda mantém a aliança com Israel. Só que eles perderam o benefício da vida eterna em Cristo. Então não sei se é vantagem aqui na terra, mas para a terra futura, como que é? Só quem aceita o Senhor Jesus Cristo, se é israelense ou não, é só dessa forma que tem a vida eterna. Israel também precisa se converter. Eu acredito que o maior sinal da volta de Cristo será essa conversão de Israel. Será um avivamento de Israel. E aí Cristo vem. Se não houver isso, né, vai ser difícil. Ainda Cristo está às portas, mas precisa desse movimento em Israel. Os judeus reconhecendo Cristo como Messias. Aí ele vem, né? Bom, aliança da parte de Abraão. E aí, garantia da aliança, faltou aqui, versículo 8, finalzinho, diz assim: serei Deus deles, né? O próprio Deus está dizendo que seria Deus deles, uma vez que agora eles estão participando com eles dessa aliança, né? Deus estava tratando com Abraão e a sua casa ali, eram bastante pessoas, mas não era uma nação ainda, não era um povo, era uma família. E Deus faz um pacto, faz uma aliança com essa família, mas depois vai virar nação, né? E aí tem a parte do outro, né? Se Deus falou, a minha parte é essa, agora tem a sua parte, a parte de vocês. Versículo 9 vai dizer que eles precisavam guardar essa aliança. Guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso de suas gerações. Então, guardar a aliança fazia parte do lado acordado, né, com Deus. Era necessário ter continuidade e cumprir as exigências da aliança entre as demais gerações seguintes, né? E a exigência era essa: todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados no 8º dia, né? Então, olha, do versículo 10 ao 13, nós vamos entender algumas características dessa aliança. Primeira característica, que tinha um caráter de identidade. Esse era um sinal de identificação dos filhos de Abraão. A marca dos homens era no seu prepúcio, né, no seu pênis, era marcado ali no seu sexo. Então havia uma identificação, era um sinal de identificação dos filhos de Abraão. Depois tinha um caráter de pertencimento, ou seja, esses que eram marcados, né, pelo corte de um prepúcio, era propriedade de Abraão, logo aliançados com Yahvé. Se era os que eram marcados com a circuncisão, pertenciam a Abraão. Todos os outros que estavam dentro dessa aliança tinha esse sinal como sendo propriedade de Abraão. Tanto é que aqueles que não entraram nessa aliança, todos entraram, mas se tivesse um que não tivesse entrado, ele seria excluído do meio deles. Mas todos participaram. Então era um sinal de pertencimento, então de identidade, de pertencimento, um caráter de exclusividade. Por quê? Porque diferenciava aqueles homens dos demais. Tanto é que na perseguição, na Segunda Guerra Mundial, Hitler perseguindo os judeus, como que eles achavam os judeus? Porque os homens eram circuncidados. Então fazia-se a verificação ali. Era circuncidado? Era recolhido como judeu. Podia dizer que não era judeu, mas
estava marcado na carne. Esse homem era marcado na carne, não tinha jeito. Então era um sinal de exclusividade. Também era um caráter icônico didático, ou seja, era um símbolo na carne do que devia acontecer primeiramente no coração. Confiava no, né, porque eles, aquilo que era para ser assim, né, didático. Então, um sinal de confiança no Deus de Israel. Um sinal de confiança, um símbolo. Assim como nós temos o símbolo do batismo, onde nós somos marcados, né, pelo lavar das águas, pelo mergulho nas águas, dizendo, morri para o mundo, estou vivendo para Deus. Eles também tinham um caráter simbólico, que significava confiança no Deus Todo-Poderoso. Isso é um sinal de que eu sou filho de Abraão, logo filho de Deus. E também tinha um caráter de asseio. Tinha da parte de Deus a ideia de preservar a descendência de Abraão de muitas doenças causadas pela falta de higiene no órgão do homem. A gente sabe que isso era problemático, né? A falta de higiene. Não dá para ter ideia de como que era, nós estamos muito longe da realidade da higiene daquela época. E Deus já queria preservar aqueles homens com saúde para os dias futuros que viriam. Né? Aqueles homens estavam sendo ensinados no deserto. Então, naquela região, naquele lugar, eles precisavam ser conservados, eles precisavam ter boa saúde. Por isso também a ideia de não comer carne, né, de porco, carne de animais que poderiam trazer também doenças para Israel, né? Muito bem. E há uma imposição de obediência no versículo 14. Quem não obedecesse deveria ser excluído dentre o povo por causa da quebra da aliança. A aliança e a bênção de Sarai. Então a primeira coisa também que acontece a partir do verso 15 é a mudança de nome de Sarai para Sara. E isso indica também uma ação abençoadora de Deus na vida da mulher de Abraão. Dela nasceria um filho, e desse filho nasceria príncipes. Reis viriam dessa descendência, que é o filho da promessa, que é Isaac. Agora, nós vemos também que a partir no versículo 17, Abraão duvida, ele ri, né, por dentro. Ele ri consigo mesmo, ele ri no coração. Puxa, como que pode um homem de 100 anos ter um filho? Como que pode Sara? Né, já terminou aqui o auge de fecundidade dela, já acabou. O ciclo dela já foi. Como ela pode ter ainda filho? E a gente fala, mas como que pode um homem duvidar? Deus está falando com ele pessoalmente, como que pode o homem duvidar? A gente fala, né, às vezes a gente julga desse jeito, mas já se colocou na posição de Abraão? Já se colocou na posição de Abraão? Como que você receberia tal notícia? Pode ser do próprio Deus, você ia rir também, por dentro, né? Eu estou rindo por dentro, segurando aqui meu riso, mas estou rindo por dentro. E Sara não aguentou, ela riu também, né? A gente vai ver no capítulo 18, que ela também ria. Irmãos, tinha mais jeito. Dá risada. Não tem como, não é possível, imagina. Como que eu vou correr, eu com 100 anos, correr atrás da criança? Né? Não estou pensando aqui a logística né? Pensou a logística? 100 anos de idade, Abraão correndo no parque, vou levar meu filhinho, ele com 100 anos levar meu filhinho no parque para brincar, né? Tem jeito. Jogar videogame com ele, não dá jeito, né? Difícil. Então, riu.
tinha como. Mas aí então, a gente vê que Deus, ele, diante da risada de Abraão, ele fala sério, olha, porque Abraão parece dar uma solução para Deus, né? Senhor, Ismael aí, ó, bonitão, forte, 13 anos, entrando na idade adulta, né? Para os israelenses era essa idade adulta, olha, tá aí, forte. Porventura o Senhor, quem dera, né? O Senhor puder, falou assim meio, olha, quem dera Ismael fosse abençoado, né? No lugar, para ser o meu descendente, né? No versículo 18, quem dera que Ismael vivesse sobre a tua bênção. E Deus, ele responde, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Abraão, estou falando sério com você, não duvide. Agora, quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez, vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e deles farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você. Neste mesmo tempo, nessa mesma época, nessa mesma estação, daqui a 1 ano. Eu vou abençoar Ismael. Eu estou ouvindo o seu clamor. Será abençoado, mas ele não será o descendente que eu estou prometendo. Daqui a 1 ano, você terá um filho. E precisava, na verdade, Deus, ele está marcando com milagres os seus filhos. Não há nada impossível para Deus. Deus, ele tinha um propósito para Abraão, de fazer desse descendente, nascido na velhice, assim como também João Batista nasceu. Né? Lembra? Primo de Jesus, nasceu de Isabel idosa, Zacarias idoso, mesma situação. Zacarias foi lá e duvidou do anjo na frente dele. Se Abraão riu por dentro, Zacarias falou, não pode ser. Ficou mudo, até nascer João. 9 meses, sem dar um pio, falou demais. Deus, ele marca a história com poder. Ele salva de uma catástrofe onde o mundo está se desfazendo em chuva e lama, água vindo por cima, água vindo por baixo, todos os animais morrendo, toda a planta, toda a fauna, tudo, e ele guarda uma família na arca, com um casal de cada espécie. Deus, se você olhar a história da redenção, nós temos marcas e mais marcas. Ele usa a prostituta como Raabe, ele usa a moabita Ruth, ele usa e marca a história do Filho de Deus, vai nascer dessa forma. Por quê? Porque não é como nós achamos, não é como nós planejamos, mas é como Ele quer. Isso marca a soberania de Deus. Você pode olhar para você e dizer, por que eu estou fazendo aqui? Porque eu, Senhor. E é assim mesmo que nós devemos pensar, porque eu, Senhor. Mas Deus marca também a nossa história para ser usado no propósito de Deus. Nós precisamos crer que Deus está agindo. Você não está aqui por acaso. Você não está ouvindo a palavra de Deus por acaso. Deus tem algo para você tremendo. Deus quer te usar na sua obra. Nós não estamos aqui apenas porque Deus achou, olhou para nós e falou assim, não, eu vou te livrar do inferno. Não é esse o propósito da salvação. Nunca foi. Não é para nos livrar do inferno, mas é para sermos corpo de Cristo.
O inferno é uma consequência dos desobedientes, daqueles que não se renderam ao Senhor. Mas se nós fomos escolhidos, não foi para livrar-nos do inferno, mas foi para nos dar uma vida com Cristo. Para sermos nós um diferencial no caminho, no nosso caminho, para que outros também possam vir a Cristo, através dos feitos que o próprio Deus faz através de nós. Da nossa parte, do meu antigo nome, realmente não há nada que se aproveite. Mas Deus já nos deu um novo nome. E aí sim, nesse novo nome nós temos um valor. O valor de ser aquilo que Cristo é. Porque também, se nós não andarmos nisso, também não valemos nada. E se não andarmos dessa forma, o nosso merecimento de fato é o inferno. Mas porque estamos em Cristo, a vitória já foi proclamada nele, e nós somos mais do que vencedores por meio dele. Por isso ele chamou Abraão para andar com ele, tem nos chamado para andar com ele. Dos versículos seguintes, de 23 a 27, nós vemos uma obediência de Abraão, uma prontidão à obediência. E será que nesse andar com Deus, que ele tinha, que nós devemos ter, somos também, ou estamos também prontos a obedecer de prontidão à voz de Deus? Essa é a pergunta que devemos fazer. Estamos prontos para, ao ouvir a voz de Deus, obedecer imediatamente? Porque é isso que o texto traz, isso que me chama a atenção. Naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que ele tinha comprado. Naquele mesmo dia, naquele instante, que horas pode ser? Vou terminar o meu café e vou fazer. Vou terminar de varrer o chão da minha cozinha e vou fazer. Vou terminar de lavar essa louça e vou fazer. Não é para deixar para outro dia, não é para postergar. É obedecer para já. Assim como quando Abraão também recebe de Deus a ordem de sacrificar o seu filho, ele recebe à noite, no dia seguinte, de manhã, de madrugada, ele pegou Isaac e foi. Ele não ficou esperando. Será que Deus estava, de repente, em um devaneio? Olha só. Será que ele não vai mudar de ideia? É isso? Será que é isso mesmo? Vou esperar mais uma semana para confirmar. Ele estava pronto para obedecer, porque ele tinha fé de que Deus não iria tirar Isaac de suas mãos. E se tirasse, ele o ressuscitaria. Essa era a mente de Abraão. Abraão pensava assim: alguma coisa Deus tem com isso, vou obedecer. É assim que nós devemos fazer. Se Deus está me mostrando que eu devo fazer isso, Deus vai me sustentar. Deus vai à minha frente, Deus vai colocar a sua mão. Se aos 100 anos Deus está falando comigo e vou ter um filho para ser, para a descendência desse filho, trazer o Redentor, eu vou acreditar, eu vou ter fé, Deus fará. Não sou eu que vou fazer, é Deus. Como muitas vezes eu também descanso nessa situação, não achando que a igreja é minha. A igreja do pastor Henderson. Não é, de maneira alguma. Eu faço parte dessa igreja, tenho prazer de fazer parte dessa igreja com os irmãos. Às vezes eu descanso nisso. Puxa, a igreja não está respondendo em alguma situação. Amém. Deus sabe o que faz, Deus está à frente. Eu não posso me negar a fazer aquilo que Deus me colocou, me chamou a fazer. Assim para todos nós. Então, lembrando só o que Deus disse lá no início do texto. Elau, Ani, El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Andai na minha presença e seja perfeito, seja tamim, seja íntegro, seja
perfeito. O que Deus quer é perfeição. Pastor, não vou chegar, mas nem como chegar à perfeição. Deus quer que andemos com Ele, e Ele vai nos aperfeiçoando. Essa é a dinâmica dessa palavra. Não é que eu vou chegar à perfeição. Eu teria que ter 200, talvez 400 anos para chegar, de repente, andando com Cristo e sendo muito atencioso à palavra de Cristo. Talvez levaria aí 400 anos para eu chegar perto daquilo que é Cristo, talvez. Mas a dinâmica é: ande com Deus. Deixe Deus te usar. Deixa Deus fazer. Os irmãos que estão lendo comigo o livro Ídolos do Coração, a gente viu na introdução, que às vezes a gente quer coisa de imediato, quer que a coisa aconteça, mas Deus tem um trabalhar na nossa vida. Por isso Ele nos deu Cristo como Redentor. Ele já pagou os nossos pecados. A idolatria que hoje nós ainda temos, que ainda fazemos, Cristo já cobriu com o seu sangue. Mas somos idólatras. Mas Deus quer trabalhar isso em nossas vidas. É como aquele polvo de 8 tentáculos cheios de ventosas, grudados ali em um vidro do seu querer, daquilo que Ele quer, e o que Deus está fazendo conosco é soltar ventosa por ventosa mesmo, né? E vai cortando, vai alisando porque Ele não quer que nós sejamos apegados a nada deste mundo. Ele quer que nós tenhamos esses tentáculos todos lisinhos, para que a gente não se apegue a nada, mas nós somos insistentes em querer as coisas. E aí as ventosas ficam lá grudadas naquele vidro dos nossos desejos. Mas Deus quer tirar, Deus quer cortar, Deus quer fazer uma limpeza. E isso vai tempo, não é do dia para a noite. É andar com Deus, porque a obra é dele. O querer e o efetuar vem da parte dele. É o Espírito Santo que vai trabalhando em nossas vidas, mas eu preciso andar, eu preciso ter a ação de andar, de querer andar. E Ele vai fazendo o resto. Deus também quer que tornemos amigos dEle. Ele quer ter-nos como amigo dEle. Mas muitas vezes nós estamos sendo mais amigos do mundo e menos amigos de Deus. E o que precisamos fazer é confiar de que em Cristo nós podemos ser mais amigos de Deus e menos amigos do mundo. É só andando em Cristo, é só tendo amor à palavra do Senhor, é só tendo amor à igreja do Senhor, é só tendo amor à palavra do Senhor agindo em nossas vidas que nós conseguiremos amar mais a Ele do que o mundo. Por isso, Paulo ele nos convida a andar com Deus em espírito. E lá em Gálatas 5,16 vai dizer: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos da carne. Jamais satisfarão os desejos da carne se você estiver no espírito. Mas como é bom desejar aquilo que a carne quer, não é? É delicioso. Por isso que nós lutamos e precisamos lutar. Porque o nosso corpo, a nossa índole, a nossa vontade é estar naquilo que não é de Deus. Nós nascemos nessa sujeira, nós nascemos nesse ambiente. Nós queremos voltar à lama, assim como a porca faz depois de lavada. Mas nós precisamos, se precisamos ser lavados todos os dias pelo Espírito Santo, precisamos ter isso em mente. Andar em espírito, orar, jejuar, orar, ler a palavra, orar, jejuar, e assim nós conseguiremos andar em espírito. É só isso que eu consigo fazer como ser humano. Eu posso propor para mim mesmo uma aliança como o Joás, né? Quem que fez? Foi de manhã? Joás, né? O sacerdote? Joás era o rei. Joiada foi assim, né, olha? Ele fez um propósito com ele mesmo.
A única coisa que eu posso fazer comigo mesmo é me propor a algumas ações de oração, de leitura da palavra, de jejum. É importante o jejum, eu tenho incentivado a igreja a fazer. Porque é só no jejum que a gente começa a conhecer quem somos de fato. Precisamos andar em espírito. E andando em espírito, vai estar longe os desejos da carne em nossas vidas. Nós temos pecados que nos escravizam até hoje, mesmo estando nós em Cristo Jesus. Pecados escravizadores nós temos. E nós precisamos estar vigilantes, e só andando em espírito nós conseguimos fugir dessa escravidão. Que o mundo vai estar ali, o pecado vai estar como uma tenaz querendo agarrar em nossas pernas. Andar em espírito. Concluindo, a aliança representa um pacto ou acordo estabelecido entre duas ou mais partes, no qual cada um assume determinadas obrigações. A aliança feita com Abraão envolvia, da parte do homem, o cumprimento das exigências da circuncisão. Esse ato simbolizava o voto de obediência aos descendentes de Abraão e deveria refletir, de forma interna, a confiança deles no Deus Todo-Poderoso. A marca física da circuncisão, portanto, era a expressão externa dessa fé e compromisso interior com o Senhor. Paulo vai dizer que nós fomos também circuncidados, mas no coração, com a marca de Cristo. Você pode perceber as marcas de Cristo em sua vida? Vamos orar. Pai querido, queremos agradecer pela Tua palavra. Queremos pedir, ó Deus, que o Teu Evangelho seja uma realidade em nossas vidas e possamos, ó Deus, ter no coração a certeza de que o Senhor já tem feito, ó Pai, a Sua grande obra e tem completado, ó Senhor, a Sua obra na nossa caminhada e nossa vida. Queremos nos dispor, ó Deus, a essa mudança. Queremos, ó Deus, nos dispor para a ação do Teu Santo Espírito. Sabemos, ó Deus, que somos fracos. Sabemos, ó Deus, que somos imperfeitos. E é verdade que estamos longe, ó Deus, de querer andar assim como andou Abraão com o Senhor. Dia após dia, sendo chamado amigo de Deus. Mas queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor as nossas vidas para que a condução do Teu Santo Espírito seja real e nos leve, ó Pai, na direção da Tua vontade, do Teu querer pleno sobre as nossas vidas. Nos abençoe, nos mude, nos transforme para a honra e glória do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém.